Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Bom dia, pessoa! Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live número 1 do desafio Remindo Meu Tempo. Bom dia! Em pleno domingo, já estamos aqui, 7 horas da manhã. Porque afinal de contas, uma nova vida começa quando nós decidimos viver uma nova vida. Não precisa ser na segunda, não precisa ser num dia específico, basta a gente querer viver uma nova vida. Bom dia, vão entrando, sejam bem-vindos. Vou dar uns minutinhos, tá, pra ver, pra dar tempo do Instagram convidar as pessoas e conseguirem entrar. Bom dia, Sandra. Coisa boa é começar o dia cuidando de quem nós somos, de quem queremos ser. Então sejam bem-vindos. Quando for 7h05, a gente entra no assunto. Mas me conta, como é que foi fazer o desafio? Conseguiram escrever o objetivo? Como é que foi essa lição número 0, esse exercício número 0? Bom dia, bom dia. Ai, que legal. Caminhada, caminhada mesmo? De caminhar na rua? Como é que tá sendo isso? Deu um trabalho, né? Mas que bom que deu certo. Toda mudança é difícil, né? Nunca é fácil. A gente sair de algo que nós fazemos há tanto tempo não é fácil mesmo. E nosso corpo já tá acostumado, a nossa mente já tá acostumado. Ai, que legal que você tá indo caminhar na rua. Eu tenho uma certa dificuldade com caminhada, confesso. Mas é um hábito tão importante, né, pra nossa vida. É uma das coisas que eu quero implementar na minha rotina também. Muito bom dia pra quem chegou. Deixa eu tirar a música aqui. Então vamos para nossa live número 1 do desafio Remindo o Meu Tempo. Hoje nós vamos falar sobre reset. O primeiro passo, o que é que a gente precisa fazer para começar uma nova rotina. Tô meio rouca porque tá de manhã ainda, né? Mas vão me avisando se vocês estão conseguindo entender, se dá para ouvir direitinho. E a gente vai prosseguindo daqui. Só para lembrar, as nossas lives vão acontecer diariamente ao longo de 21 dias. Começando hoje, nós tivemos a nossa live número 0 na sexta-feira, que era para dar as primeiras orientações, para a gente começar a definir os nossos objetivos. Então, hoje nós começamos o primeiro dia do desafio, já implantando os novos hábitos. As nossas lives serão todos os dias, às 7 horas da manhã, que é para você começar o seu dia da melhor forma. Então, quem precisa acordar mais cedo, essa hora já tá se trocando ou já fez o seu devocional. Vou falar um pouquinho da minha rotina também, para vocês saberem como é que funciona por aqui. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo, como é que eu crio uma nova rotina. Se você for tendo dúvida, vai colocando aí, a gente vai conversando e... Enfim, vamos lá. Na última live que nós fizemos, né? Na primeira live, na verdade, que nós fizemos, na nossa live número 0, eu dei um resumão de tudo que a gente vai falar ao longo do tempo, ao longo desse desafio. E a ideia é que no final dele você tenha conseguido construir uma rotina mais leve, que os seus dias sejam mais organizados, sejam mais produtivos, mas que principalmente você tenha mais tempo para fazer aquilo que é importante para você. Seja passar um tempo com a família, seja se alimentar melhor, seja ficar com os amigos, seja ler um livro. Aquilo que é importante para você precisa ser feito no seu dia a dia. Não dá para esperar chegar o momento perfeito, porque esse dia nunca vai chegar. A gente sempre vai ter mais coisas para fazer, a gente sempre vai ter mais compromissos,
Então nós precisamos remir o nosso tempo. Lembrando que remir significa salvar, resgatar, cuidar de algo, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o reset, o primeiro passo. O que significa isso? Quando a gente... nós, aqui a maior parte não, todos somos adultos. Então nós já temos uma história de vida. Nós já temos uma rotina, ainda que nós não enxerguemos. Talvez não seja uma rotina boa, mas ela já existe. Já tem coisas que nós fazemos com frequência. Então o horário que você acorda, os hábitos que você já tem, se você acorda e se troca e já vai para o trabalho, ou se você consegue tomar um café, várias coisas que acontecem no nosso dia já fazem parte da nossa rotina. Se você está aqui, de duas uma, ou você quer criar uma rotina melhor, ou você quer melhorar aquilo que já existe. No meu caso, estou melhorando aquilo que eu já fazia. Estou criando uma nova rotina, com base naquilo que eu já fazia. Lembrando um pouquinho, né, por que surgiu esse desafio. Eu tenho a minha rotina já estabelecida há algum tempo. Já faço ali as minhas coisas todos os dias, tenho uma certa constância, mas nesse ano tive um problema de saúde e precisei obrigatoriamente ficar de repouso durante um mês, um pouco mais de um mês. E foi muito difícil voltar para minha rotina depois desse período. Porque as minhas noites de sono já não eram mais as mesmas, a forma como eu ficava ao longo do dia já não era igual. Então eu tive uma certa dificuldade, por isso estou num processo de reconstrução e quis fazer isso em conjunto, porque a gente vai se ajudando, vai se inspirando. Uma das coisas que eu falei na sexta-feira é que quando a gente cria o compromisso com o outro, é muito melhor, porque a gente, além de se sentir mais responsabilidade, nós nos sentimos mais inspirados. Então, um dia que eu tiver dificuldade, eu conto com a sua ajuda e você com a minha, e a gente vai fazendo isso junto. Por isso que a ideia desse desafio é ter as lives todos os dias, mas também ter lá o nosso grupo pra gente conversar, trocar uma ideia, contar as nossas dificuldades, nossas conquistas. Então, esse desafio nós vamos fazer isso juntos. Dar o reset na nossa mente, dar o primeiro passo na nossa mente primeiro, o passo mais importante, decidir. Então, hoje nós vamos falar sobre a decisão. Lembrando também que as nossas lives vão ser bem rapidinhas, tá? 30 minutos, 40 minutos no máximo, que é pra não ocupar muito do seu tempo e realmente ser bem específico naquilo que nós queremos fazer, tá bom? Então, dar o reset é resetar a nossa mente, começar de novo, criar algo novo. A primeira coisa para dar esse reset é entender qual é o nosso estado atual. Por que eu cheguei onde cheguei? Em algum momento da vida eu tive uma rotina estabelecida? Eu cheguei a construir isso alguma vez? Me conta aí se esse é o caso de vocês. Vocês já tinham alguma rotina que você já seguia? Alguma rotina que você gostava de ter, né? Que estava do jeito certo ou não? Você está construindo uma rotina do zero agora? Me fala um pouquinho da sua percepção. Me conta aí que eu quero ouvir. Às vezes que eu quero ler, aliás, né? Não dá pra ouvir. Mas às vezes o Instagram tem um certo delayzinho, mas eu vou lendo aqui conforme você for falando. Bom dia para quem entrou depois do início, sejam bem-vindos. Essa é a live número 1 do nosso desafio Remindo Meu Tempo. E vai ser um período muito especial, que nós vamos juntos construir novos hábitos e uma nova rotina. Hoje, o assunto é reset, dando o primeiro passo para a construção de novos hábitos, para a construção de uma nova rotina. Então, a primeira coisa é entender onde é que eu parei. Usando o meu exemplo de vida, eu tive um problema de saúde, precisei obrigatoriamente a deixar a minha rotina de lado. Aonde é que você parou? Quando foi a última vez que você se sentiu bem da forma que você estava usando o seu tempo? Talvez você me diga que foi no ano passado. Talvez você diga que a última vez que você estava tranquilo com o seu tempo foi quando você era criança. Às vezes a gente deixa a vida passar, deixa a vida acontecer e vai deixando os dias irem e a gente não percebe o quanto a gente desperdiçou o tempo. Então, a primeira coisa é entender aonde é que eu parei. Como é que foi que eu cheguei até aqui?
O que é que me trouxe até aqui? Por que eu estou seguindo essa rotina, né? Que eu já tenho aqui estabelecida, mesmo sem saber que é uma rotina. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é tomar uma decisão. Na sexta-feira, uma das coisas que eu trouxe, que a gente vai falando ao longo do tempo, é que tudo começa na nossa mente. O nosso subconsciente não entende a diferença de imaginário e de real. Ele não sabe qual é a diferença. Prova disso, a gente até comentou na sexta-feira aqui, são os filmes de terror, são os comerciais, as séries que a gente assiste. A gente se emociona, a gente chora, a gente tem medo, dói quando o nosso personagem favorito morre. Então, o nosso subconsciente acredita, nós estamos tão imersos naquilo que ele acredita que aquela situação é real. Então, a gente precisa aprender a usar isso, esse nosso subconsciente, para o nosso bem. Nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente fala. Inclusive, um dos exercícios de hoje vai falar sobre isso. Mas, aliás, um parênteses aqui. Nosso desafio vai rolar aqui, as lives vão rolar aqui no Instagram, aberto para quem quiser assistir. Porém, os exercícios estarão disponíveis somente lá no grupo do Instagram, do WhatsApp. Então, acabando aqui a live, vai no link lá da minha bio, clica, se inscreve e vai lá pro grupo para você ter acesso a todo o material que a gente vai disponibilizar lá, beleza? Então, tudo começa na nossa mente, tudo começa a partir de uma decisão. Se eu não souber para onde eu quero ir, se eu não souber o que eu quero fazer, eu não consigo nem chamar um Uber. Já parou pra pensar nisso? Como é que eu chamo um Uber se eu não sei qual é o meu destino? Então, por isso que na sexta-feira nós começamos definindo o nosso objetivo. Então, aqui a gente teve alguns exemplos, né? A gente foi conversando na live. Então, tinha gente querendo mudar a alimentação, tinha gente querendo ter a saúde física melhor. Então, qual é o seu objetivo hoje? O meu objetivo é perder peso, é ter uma vida mais saudável, é ter uma alimentação mais saudável. Eu tenho vários objetivos que se encaixam. Na verdade, um objetivo principal, que é realmente ter uma saúde física melhor. Inclusive, uma das pessoas falou aqui na live, deu o mesmo exemplo que eu estava utilizando para mim mesma. E isso vai envolver várias outras atividades. Mas o primeiro passo, ele precisa ser a decisão de mudar de vida. O meu primeiro passo para a criação da rotina tem que ser a decisão. Se eu não decidir que eu quero fazer aquilo, não vai acontecer. E talvez você me ouvindo, você vai falar, nossa, que coisa besta, né? Coisa boba, não tem sentido. Mas acredite, tomar a decisão e declarar que você decidiu aquilo, muda tudo. Quantas vezes você não comentou com alguém, na segunda eu vou começar um regime. Na segunda eu vou entrar na academia. Na segunda eu vou começar um novo curso. E isso nunca aconteceu. Falar somente que vai fazer alguma coisa não é tomar uma decisão. Então a gente precisa decidir na nossa mente, falar, até verbalizar essa decisão, mas ela precisa ser tomada. Esse é o primeiro passo, para que a gente consiga efetivamente mudar aquilo que nós estamos vivendo. Se você estiver satisfeito com aquilo que você já vive, com aquilo que você já faz, tudo bem, você pode sair dessa live e continuar por aí. Mas se você realmente entende que algo precisa mudar, o primeiro passo é tomar a decisão. E eu falei até no começo da live, depois vocês podem assistir aqui se for, se sentir necessidade, se quiser, enfim. No começo eu falei uma frase do Martin Luther King, que diz assim: você não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo. A gente precisa tomar essa ação, sabe? Entender o que é que eu preciso fazer para que a minha nova vida, o meu objetivo realmente seja alcançado. No exercício de sexta-feira, a gente precisava fazer duas coisas. A primeira era estabelecer o objetivo, bem detalhado. Deixa eu ver se meu exercício... As minhas folhas estão aqui. A gente tinha uma ficha que a gente ia preencher o meu objetivo. Em quanto tempo eu ia alcançar? Se é um objetivo realista, então eu até dei o exemplo aqui, né? Eu quero ter o corpo da Graciane Barbosa. Em uma semana. Isso é realista? Isso é possível? Não é. Eu preciso ter consciência daquilo que eu quero fazer, né? O prazo que eu quero fazer. Quanto eu tô disposta a me dedicar para aquilo acontecer. Então, o primeiro exercício era a gente descrever aquele objetivo
e já estabelecer as novas metas. Na sexta-feira eu dei aqui alguns exemplos de como fazer isso. Então, eu não preciso ainda, nesse primeiro passo, nesse meu reset, eu não preciso ainda ver o trajeto completo. Eu não preciso ver tudo que eu vou fazer ao longo do tempo. Mas eu preciso dar o primeiro passo, que é tomar a decisão, que é entender para onde eu tô indo. Esse é o primeiro passo. Então, eu tomando essa decisão, o como realizar, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu primeiro preciso começar, entender para onde eu quero ir, tomar a decisão de ir até lá, e aí o como vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Lembrando que a gente vai trabalhando tudo isso na nossa mente, na forma que a gente fala, sendo intencional nas nossas ações. A gente vai falar de tudo isso ao longo do tempo, né? Vocês vão vendo que cada dia será um tema diferente, mas eu sempre vou puxando uma coisa ou outra para que você consiga colocar em prática desde o primeiro dia. Então, o primeiro passo ele é o mais importante de todos. Então, se você tomou a decisão de mudar a sua alimentação, de se alimentar melhor, o primeiro passo é a decisão. O segundo é, vou lá fazer uma lista de compras, vou passar com um nutricionista, vou fazer um exame médico para entender onde é que eu estou, em que momento eu estou, como é que meu corpo tá, eu preciso tomar algum remédio, preciso tomar alguma vitamina. Então são as primeiras ações que eu vou fazer para chegar ao meu objetivo. Me diz aí se tá fazendo sentido, se você tá entendendo, se tá dando para me ouvir bem. Me diga aí como é que tá. Bom dia para quem entrou depois. Essa live número 1 do nosso desafio Remendo Meu Tempo. Ah, que bom que tá fazendo sentido. Estão conseguindo me ouvir bem? Legal. Então, esse é o nosso passo mais importante de todos. É a decisão que nós vamos tomar. Na sexta-feira eu também comentei sobre algumas crenças que nós tínhamos, e aí eu quero falar um pouco disso hoje também. Ah, que bom, tá dando tudo certo. Importante isso. A gente precisa entender também, ao tomar uma decisão, quais são... Todas essas coisas nós vamos falar com maior profundidade ao longo do tempo. Mas a gente precisa entender o que é que tem nos limitado. Tem alguma crença que tá te limitando? Algum pensamento que tá te limitando? Por exemplo, eu dizer que eu nunca vou conseguir alcançar o corpo que eu quero. Nunca vou conseguir ter o trabalho que eu quero. Por conta da minha história, por conta do lugar que eu vim, por conta do meu... Vou dar o meu exemplo, tá? Falei aqui na sexta-feira, né? Eu tenho uma disfunção, vamos dizer assim, nos meus hormônios. Tenho um problema, uma doença hormonal, e isso me impede de fazer várias coisas. Não impede, não. Ele me dá vários sintomas que me atrapalham no dia a dia. Então, ele me dá essa doença, ela me deixa desanimada, ela me dá preguiça, ela me dá várias coisas na vida, impactam diretamente a minha vida. E eu, durante muito tempo, fiquei negativa em relação aos sonhos que eu tinha. Então eu falava, eu nunca vou conseguir fazer isso por conta dessa doença hormonal. E eu mudei os meus pensamentos. A partir do momento que eu falei, não, isso não será um empecilho. Eu vou fazer aquilo que eu posso, aquilo que está dentro das minhas condições. Vou ao médico, vou buscar um tratamento para que isso se resolva, para que isso melhore, para que eu diminua o impacto daquilo que eu tenho. Então eu precisei tomar a decisão, eu precisei mudar os meus pensamentos. Eu até falei uma frase aqui na sexta-feira, um pensamento pode ser outro. Toda vez que eu falar, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo criar uma rotina, eu vi aqui, né, naquele dia, eu não consigo criar uma rotina, eu não consigo ser constante, vamos mudar a nossa frase? Vamos começar a declarar aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos fazer? Então eu consigo criar uma rotina. Eu consigo ser uma pessoa saudável. Lembra, o passo mais importante é o primeiro. E o primeiro passo é tomar a decisão. É entender para onde eu quero ir. Então comece a declarar isso. Eu tenho uma nova vida, eu tenho novos hábitos, eu tenho bons hábitos, eu sou uma pessoa disciplinada. Comece a repetir isso, até que o seu subconsciente entenda que aquilo é uma realidade. Já falei sobre isso, não vou ficar repetindo muito para não ficar chato. Mas, repita isso com frequência
e com verdade, acreditando naquilo mesmo, sabe? Até que se torne uma realidade dentro da sua mente e você consiga ver os resultados efetivos daquilo que você decidiu fazer. Então, até a Sandra falou aqui, né, que começou a fazer a caminhada. Ai, não consigo caminhar, ai, não tenho disposição. Comece a fazer, tome a decisão, dê o primeiro passo, para que você, ao longo do tempo, vá construindo esse novo hábito. Não é fácil sair da nossa zona de conforto, não é fácil. Às vezes a sua vida tá tão bagunçada, tá um caos tão grande que você não consegue nem enxergar como é que vai sair dali. Você acha que não tem como melhorar aquilo, mas tudo começa na nossa mente, tudo começa na minha decisão, no pensamento, a forma que eu falo, beleza? E aí eu quero dar uma sugestão, e você obviamente vai aceitar e acatar se você quiser, que é você entregar essa decisão para quem realmente consegue executar tudo que a gente diz que vai fazer, tudo aquilo que a gente quer fazer, que foi aquele que nos criou. Então, mais do que você tomar uma decisão, mais do que você estabelecer um objetivo, mais importante do que tudo isso é você estar alinhado àquilo que Deus tem para sua vida, aquilo que Deus quer para sua vida. Então, escreva lá os seus objetivos. Você escreveu os objetivos do exercício zero? Conseguiu colocar todas as metas, colocar tudo ali no papel? Faça uma oração, entregue para Deus, peça para que Ele conduza os seus passos, para que Ele te dê direcionamento, para que Ele te dê ânimo, para que o seu coração esteja alinhado ao coração dele. Tem um versículo em Salmos 90 que ele diz assim: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Deus tem prazer em ver você vivendo bem. Ele quer que você viva bem. A palavra vai ter vários exemplos, vários versículos em que fala que Deus quer que a gente cuide do nosso tempo, que a gente seja intencional, que a gente seja sábio ao fazer as nossas escolhas, a viver a nossa vida. Então, entregue isso para Deus. Estabeleça seus objetivos, dê o primeiro passo, acredite, coloque isso na sua cabeça, repita até se tornar uma verdade. Mas só vai funcionar efetivamente se Deus estiver à frente de todas as coisas. Então, faça uma oração, entregue isso para Ele. Entregue os seus medos, as suas limitações, e você vai ver tudo isso acontecendo. Ao longo dos 21 dias, eu tenho certeza que você já vai conseguir ver alguns resultados, mas é tudo bem devagarzinho. Como a frase que eu falei, é degrau por degrau. A gente não vai ver o topo, a gente não vai conseguir ver o todo de uma só vez. A gente vai avançando degrau por degrau, um dia de cada vez. Então hoje, se preocupe com o que você precisa fazer hoje. Na sexta-feira, o objetivo era... Objetivo não. Na sexta-feira, nós tínhamos que definir o nosso objetivo. Hoje, eu preciso me concentrar em dar o primeiro passo, em tomar a decisão e realmente começar aquilo que eu disse que eu gostaria de começar. Então, se o meu objetivo era melhorar minha saúde física, e eu coloquei lá, né? Lá no exercício tinha as metas, os mini hábitos que você precisaria incluir na sua rotina, começar a fazer para que realmente você chegasse naquele objetivo. Então, se era melhorar a saúde física, hoje é dia de você marcar uma consulta com um médico, ou fazer sua inscrição na academia, ou assistir um vídeo pelo YouTube, já separar os vídeos do YouTube que você vai assistir. É dia de você marcar um nutricionista, é dia de você regular a sua alimentação, faz ali uma lista. Como é que é a sua alimentação hoje? O que você precisa mudar? O que você sente que precisa mudar? O que não tá te agradando? Não só pelo paladar, né? Porque obviamente a gente come aquilo que a gente gosta. Mas o que é que você acha que não tá dando muito certo? Que não tá funcionando pra você? Então hoje é o dia de você dar os primeiros passos pra criação dessa nova rotina. Parece uma coisa difícil quando a gente fala em criar rotina, mas é mais fácil do que a gente pensa. A gente precisa tomar a decisão, olhar para aquilo que estamos fazendo, olhar para como é que tá a minha vida, para e olha. Coloca aí, a gente vai ter um exercício nos próximos dias que vai ser desse jeito. Anota tudo que você faz ao longo do dia. Dessas coisas que você anotou, o que é que não tá te fazendo bem? O que é que não tá fazendo sentido? E aí a gente vai melhorando a partir disso. Hoje, então, é o nosso primeiro dia com os novos hábitos.
espero que você tenha entendido. Eu já vou encerrando a live por aqui, como eu falei. As nossas lives vão acontecer diariamente, mas elas vão ser muito pontuais, muito rápidas, para que seja prático, para que seja fácil de você praticar e para que não consuma muito do seu tempo. Então, exercício de hoje eu vou colocar lá no grupo daqui a pouquinho. Se você não está no grupo, acabando a live, clica no meu perfil. Lá tem um link, é só você fazer a sua inscrição. Entra no grupo do WhatsApp para você pegar todos os exercícios, todos os materiais que a gente vai disponibilizando. Vou explicar lá qual vai ser o exercício de hoje. Mas comece tomando a decisão de mudar a sua vida. Hoje também é dia de Páscoa, domingo. Eu falei, na sexta-feira expliquei o significado da gente começar hoje. Hoje é o dia em que a gente celebra a ressurreição de Cristo. É o dia em que nós lembramos e celebramos aquele que nos salvou, que teve um amor tão grande que deu a própria vida por nós. Nós celebramos a maior história de amor que já foi escrita. Então eu desejo que você tenha um dia muito especial. Que você passe esse dia com a sua família, celebre, se alegre, que você esteja rodeado de amor, de muita alegria. Que a esperança de Jesus esteja presente aí no seu dia. Então aproveite esse domingo, curta bastante por aí. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Amanhã a gente se encontra aqui às 7 horas da manhã. E amanhã a gente vai falar sobre faxina. E não é a faxina que você conhece. Um beijo, até mais.